Bora lá, gente, mais uma questão da UERJ. O enunciado diz o seguinte: o raio de uma roda gigante de centro C mede CA igual a CB, que é igual a 10 metros. Do centro C ao plano horizontal do chão, há uma distância de 11 metros. Os pontos A e B, situados no mesmo plano vertical, ACB, pertencem à circunferência dessa roda e distam, respectivamente, 16 metros e 3,95 metros do plano do chão. Observe o esquema e a tabela. Aí você tem o desenho da roda gigante, você tem o plano horizontal, ele fala que CA é igual a CB, que é 10 metros. Então aqui é 10 metros e aqui eu também tenho 10 metros. Representam o raio, né, dessa roda gigante. E ele fala que do centro C até o plano horizontal do chão, a distância é de 11 metros. Ou seja, essa distância aqui de C até o plano horizontal é de 11 metros. Depois ele dá as outras medidas, né? 16 metros e 3,95 metros. Ele proporciona aqui uma tabela com um θ, que é um ângulo em graus, e o seu respectivo seno. Por exemplo, se eu disser que o θ é 15 graus, o seno de 30 é 0,259. Ou melhor, seno de 15 é 0,259. Se eu disser que o θ é 30 graus, seno de 30 é meio. Se eu disser que o θ é 45 graus, seno de θ é 0,707. E se eu disser que θ é 60 graus, seno de θ é 0,866. Ele pede a medida em graus mais próxima do menor ângulo ACB. Pessoal, ângulo ACB, como isso aqui é uma circunferência, esse ângulo aqui ele pode ser entendido como ângulo ACB, assim como esse ângulo aqui, ó, ele também pode ser entendido como um ângulo ACB, beleza? Como ele pede o menor ângulo ACB, com certeza estamos falando desse ângulo daqui, que por enquanto a gente não sabe o valor e a gente vai promover alguns recursos para poder encontrá-lo, tá? A maneira mais tranquila, né, que eu acabei identificando aqui como estratégia para resolver essa questão, é chamando esse ângulo de x. E aqui a gente vai trabalhar basicamente com dois triângulos retângulos, até para poder aproveitar as informações que são passadas no nosso problema. Beleza? Afinal, se eu estou trabalhando com seno, é uma razão trigonométrica num triângulo retângulo, né? Então eu vou fazer aparecer triângulos retângulos aí para gente. O primeiro triângulo retângulo que eu vou fazer aparecer, eu vou traçar um segmento a partir do ponto C, formando aqui, ó, 90 graus, tá? O que vai acontecer? Como não dá para garantir que esse segmento divide ao meio aquele ângulo, esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar de x1 e esse outro ângulo aqui eu vou chamar de x2. Lembrando que eles representavam o meu ângulo x. Então, o ângulo x vai ser x1 mais x2. Vou deixar aqui, ó, separado essa informação. Beleza? Bem, a partir daí, a gente vai começar a desenvolver mecanismos para poder identificar o valor desse segmento, aqui eu vou chamar de ponto P, o valor do segmento AP. Dá para identificar? Dá sim. Por quê? Porque se todo esse segmento aqui mede 16, enquanto todo esse segmento aqui mede 11, aquele ponto de interrogação que é o segmento AP é justamente a diferença entre o 16 e o 11. 16 menos 11 dá 5. Beleza? Então aqui, ó, a gente já sabe que AP é 5 metros.
Logo, eu vou aproveitar aqui, ó, o meu ângulo x1 e vou calcular o seno desse ângulo, tá? Seno de x1 equivale ao seu cateto oposto, que é o 5, pela hipotenusa, que no caso é o 10. Ou seja, seno de x1, 5 por 10, é 0,5. E o seno do ângulo que dá 0,5 é o ângulo de 30 graus, né? Nem precisava da tabela, a gente já sabe. Logo, x1 vale 30 graus. Beleza? Agora eu vou adotar uma segunda estratégia para poder reaproveitar e conseguir utilizar o ângulo x2. De tal modo a traçar um segmento a partir do ponto B da circunferência, formando aqui, ó, com aquele outro segmento que nós traçamos do ponto C até o plano horizontal, 90 graus. Se esse ângulo aqui é x2, por propriedade da geometria, esse outro ângulo aqui, ó, também é x2. Beleza? Aqui eu tenho 90 graus. Vou chamar esse ponto aqui de ponto M. Essa distância CM a gente também consegue encontrar. De que maneira que a gente consegue encontrar? Presta atenção aqui na nossa análise, ó. A distância do ponto C até o plano horizontal é 11, certo? E a distância do ponto B até o plano horizontal é 3,95. Portanto, esse ponto de interrogação é a diferença entre 11 e 3,95, que dá 7,05. Beleza. Então, esse valor aqui, que é o segmento CM, nós já sabemos que ele mede 7,05 metros. E agora eu vou calcular o seno de x2, que é o seu cateto oposto, no caso, o 7,05, sobre a hipotenusa, que é 10. Dividir por 10, eu pego a vírgula e desloco uma casa para a esquerda. Portanto, o seno de x2 vai ser igual a 0,705. Como ele pede a medida em graus mais próxima do menor ângulo ACB, significa dizer que o ângulo mais próximo, cujo seno é 0,705, é quando o seno indica na tabela 0,707, ou seja, é um ângulo muito próximo de 45 graus. Como aqui a gente está trabalhando com medidas aproximadas, podemos dizer que o x2 equivale a 45 graus. Maravilha! Porque agora nós temos condições de encontrar aquele ângulo x, que era justamente o ângulo ACB, que eu tinha separado lá em cima. Lembrando que x é o x1, 30 graus, mais o x2, 45 graus. Portanto, esse ângulo x é um ângulo de 75 graus. Maravilha? Pode marcar. Gabarito dessa questão é a letra C, 75 graus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bons estudos e até a próxima.